Boa noite, queridos. Boa noite, meus irmãos. O Senhor nos abençoe e continue nos abençoando, falando ao nosso coração. E quando estava estudando esse capítulo da carta aos Hebreus, eu imaginei que pudesse caminhar um pouco mais do que o verso primeiro. E na medida em que eu ia estudando, eu vi que talvez eu precisasse me deter um pouco mais do que vou me deter no verso primeiro. Mas vamos caminhar um pouquinho juntos. Aqui em Hebreus, capítulo número 11, verso primeiro, texto bastante curto e conhecido, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Uma definição bíblica, simples, que introduz esse capítulo 11, que é aquilo que tradicionalmente é chamado de a galeria dos heróis da fé. Foi usado uma expressão, um museu, uma lista. E aqui alguns dos heróis da fé são retratados. Alguns são citados somente por suas ações, sem citar os seus nomes. E eu creio que muitos outros servos de Deus ao longo dos séculos poderiam ser incluídos aqui nesses feitos que estão retratados de uma maneira bem genérica. Mas o fato de eles não estarem aqui, o fato de os seus nomes não serem citados, não desmerece a sua fé. Não é porque eles são menos crentes. O próprio autor diz que faltaria espaço para escrever. E na verdade o seu propósito aqui não foi criar uma espécie de panteão religioso com santos, padroeiros, nada parecido. Porque esse não era o costume dos cristãos. Era uma prática comum entre os pagãos do seu tempo, que gostavam de exaltar homens, Teseu, Hércules, Jasão, os imperadores romanos, e com essa exaltação aos homens eles acabaram endeusando-os num absurdo, num caótico panteão de divindades, de semidivindades e toda sorte de títulos. E é interessante que entre esses divinizados existem até casos de rebaixamentos, de desdivinizados. Mas essa lista que nós temos aqui não trata propriamente do que as pessoas citadas, direta ou indiretamente, fizeram. Ela trata de um fato bem mais específico e que todas elas têm em comum. Elas creram. Elas eram crentes. E a palavra fé, pistis ou pistos, aparece neste texto aqui 25 vezes. A expressão pela fé, 19. Existem outras palavras derivadas da mesma raiz, como... E o tema aqui não é o homem, o tema é a fé. O tema aqui é a confiabilidade de Deus e a fidelidade do homem a Deus. Não é o que o homem faz, mas o que a fé faz no homem e que faz o homem fazer. Se você retirar a fé deste texto aqui, ele ficará totalmente vazio. Pouco, sem sentido. É como tirar o amor das obras de alguém. Mas o que é fé? Se você tiver que definir fé para uma pessoa que nunca ouviu essa palavra e que não entende o conceito, e existem muitas e milhares e milhões de pessoas assim, como você definiria para essa pessoa a fé? Quer ver um exemplo? Faça uma pesquisa entre os crentes, entre os crentes, não é entre os incrédulos não, entre os crentes. Faça uma pesquisa entre os crentes numa escola bíblica ou em algo parecido. Dê papel e caneta para os membros da igreja e peça para eles escreverem uma definição de fé que não se limite a repetir Hebreus 11:1. Experimente. Você que está em casa, escreva o resultado na hora que depois. E eu penso que é grande, muito grande a probabilidade de que você se surpreenda com as respostas. E não vai ser uma surpresa positiva. Mas o conceito bíblico que nós temos aqui é de que a fé é a convicção inabalável na verdade de um fato. A fé não trabalha com hipóteses. A fé não trabalha com teorias. A fé não trabalha com opiniões. Na verdade, muitas das hipóteses, das teorias que as pessoas levantam, as opiniões das pessoas não têm nenhum interesse quando se trata de fé. A fé trabalha com fatos, mesmo que eles ainda não tenham sido vistos. Sendo honesto com a Bíblia, só há fé se ela se referir ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, incluindo aqui a ideia de confiança, de fervor santo, por estar ligado a Cristo de maneira inseparável, porque é Cristo quem garante a permanência dessa união. Em João capítulo 6, verso 37, por exemplo, Jesus diz que aquele que vai o dar, vai a Ele, e aquele que vai a Ele não lança fora. Sem essa confiança em Deus, porque só Deus é fiel, o que existem são superstições. Sem ser relacionado com o Deus vivo, o que existe são crendices, expectativas, desejos, opiniões, filosofias.
mas não fé. E o que é a fé? Rapidamente. A fé é a convicção de que Deus existe. De que Deus é criador e que é governador de todas as coisas. Que Deus é o provedor de tudo e o único doador de toda sorte de bênçãos, inclusive da salvação eterna em Cristo Jesus. Isso é fé. A fé é a convicção de que Jesus é o Messias e que só por meio dele se obtém salvação e vida eterna. Isso é fé. A fé é uma capacitação sobrenatural de Deus para que o homem possa seguir a Cristo e permanecer seguindo-o lealmente, porque o homem conhece então o caráter santo de Deus e confia plenamente em Deus. Isto é fé. É o que Paulo tenta expressar de uma maneira muito bela em 2 Timóteo 1,12. Por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E a palavra aqui tem origem na mesma palavra de onde vem a palavra fé. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aqui ele fala de fé e de certeza. O mesmo texto. Mas o que significa viver pela fé? A gente ouve muito, o crente tem que viver pela fé, viva pela fé, confie. O que isso significa? Em nosso tempo, normalmente a fé é tida como se fosse um poder, um superpoder. Tem gente até que é mais poderosa do que outros, tem mais fé, segundo dizem, são os maiorais. Mas se você tiver fé, segundo dizem, você poderá fazer coisas extraordinárias. Até hoje eu não vi ninguém com fé do tamanho do grão de mostarda. Nunca vi ninguém mandar um monte de um lugar para o outro. Ainda não vi, literalmente falando. Há muitos que exortam os crentes a exercerem ou a exercitarem a sua fé, como se a fé fosse uma força, uma espécie de superpoder, como o soro do super soldado lá do Capitão América, ou quem sabe os raios cósmicos do Quarteto Fantástico das histórias em quadrinhos de antigamente. No Antigo Testamento, a fé, a palavra remunar, é compreendida como uma ação, a ação de manter-se firme, de se manter estável, e ainda traz o conceito de, por estar firme e estável, estar em segurança. E é neste contexto que o crente é tido como aquele que não vacila e que permanece fiel ao seu Deus, porque sabe que nele está seguro. É a expressão, por exemplo, do salmista no Salmo 62. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. E estão em Deus a minha rocha forte e o meu refúgio. Ele se sente seguro porque crê em Deus. E a fé é mais do que a acepção ou a aceitação de informações. É mais do que uma compreensão intelectual. O conceito bíblico, a fé é confiança. É uma entrega de si mesmo, de todo o coração ao Senhor, porque Deus é digno de confiar, que Deus é confiável. Quem não conhece o Salmo 37? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. E é por isso que o crente se compromete com Deus e com os desígnios de Deus. Ele confia que o que Deus está dizendo é bom, é perfeito, é confiável. No Novo Testamento, o mesmo termo fé, pistis, significa confiança. Significa que o crente se entregou de mente e coração, de toda a sua alma, a alguém que ele considera digno de toda a confiança, ao Senhor Jesus. A fé, no conceito do Novo Testamento, embora seja a aceitação de verdades religiosas, é mais do que a simples aceitação de verdades religiosas. A fé é um dom de Deus para que o crente seja capacitado a confiar vivamente em Deus. Isso vai produzir resultados que são perceptíveis naquele que crê em Deus e na revelação do seu Filho Jesus Cristo. Efésios 2,8, nós conhecemos, fala bem sobre isso. Pela graça sois salvos, o instrumento da salvação é a fé. Isso não vem de vós, nem a graça e nem a fé. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui no verso 1 nós temos o texto nos ensinando que viver pela fé é esperar com plena certeza. Nesta definição bíblica de fé, aprendemos que uma característica da fé é esperar com certeza de que a sua esperança não será frustrada. Lá no Salmo 145, por exemplo, o salmista diz: em ti esperam os olhos de todos. E tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Não é talvez lhes dês, é no tempo dá. É certeza. Jesus ensina sobre essa esperança ao falar de oração. E quem ora só faz isso porque tem fé. Quem pede, espera receber. Aquele que bate, espera que haja alguém para atender. E a gente só pede, só bate porque crê que Deus existe e que recompensa aqueles que buscam. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Aqui, quando o texto bíblico fala que a fé é a certeza, a palavra bíblica para certeza traz um significado de algo que foi estabelecido, hipóstasis.
algo que foi colocado sobre uma boa base, algo que foi fixado sobre um firme fundamento, e esse firme fundamento é o Senhor. Salmo 89, Davi diz: Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Uma rocha, um firme fundamento. Ela nunca se refere a uma teoria. A fé nunca fala de teoria. A referência a esta palavra, certeza, é algo que tem existência atual e que tem substância real. O crente espera a realização de sua esperança. A sua fé lhe incentiva a esperar. Sabe por quê? Porque ele sabe que a sua expectativa será certamente atendida. E a esperança que vem da fé é muito mais do que a certeza de alguém que está numa rodoviária esperando o ônibus e pensa: o ônibus vai chegar. Ou de alguém que está no aeroporto e pensa: o avião vai chegar. É mais do que isso. A palavra que o autor usa para falar de esperança nesse texto, da esperança do crente, tem um sentido, um forte sentido religioso de expectativa pela salvação com alegria e completa confiança. É aquela expectativa de vai acontecer e quando acontecer a minha alegria vai estar completa. É maior do que a alegria do noivo quando vê a noiva entrar portas adentro da igreja. Aliás, essa é uma alegoria para o encontro da igreja com Cristo. O crente espera não porque existem sinais. Ele espera porque as promessas de Jesus se cumprirão. Porque ele é fiel e cumpre a sua palavra, embora os sinais vão existir. No verso 23, capítulo anterior, o escritor nos chama a guardar firmes a confissão da nossa esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É curioso que quem busca sinais, embora eles venham a existir, como eu já falei, quem busca sinais não são os crentes. Quem vive buscando sinais são os incrédulos, diz o Senhor Jesus em Mateus 16. Os crentes vão apresentar outra característica bem diferente. Lá em 2 Coríntios 5:7, os crentes andam por fé, não por vistas. E é por isso que, andando por fé, são chamados pelo Senhor em João 20:29 de bem-aventurados. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, viver pela fé significa viver esperando com absoluta certeza de que a sua esperança não será frustrada. Viver pela fé também é viver sem dúvidas. Como assim? Essa é a segunda característica. Convicção. Em um primeiro momento, certeza e convicção parecem a mesma coisa. Parecem. Em língua portuguesa, podem até ser usadas como sinônimos. A palavra convicção aqui tem um sentido quase científico. Não era o propósito do autor falar de ciências, mas tem um sentido de verificação, de algo que foi provado, testado, passou no teste. Mas como testar uma promessa? Isso é um problema. Como é que eu faço para testar uma promessa ou testar fatos que eu não vi? A resposta bíblica está na história. Não é a história que prova a veracidade da Bíblia, tal. Já ouvi até autores dizerem que a história desmente Deus. De jeito nenhum. Mas a realidade é que a história registra o cumprimento infalível das promessas que Deus fez ao seu povo. Aí sim, a história serve. Ela registra as promessas de Deus. Aqui o escritor vai contar um pouco da história dos hebreus. O salmista, lá no Salmo 145, vai chamar o povo a olhar, a louvar ao Senhor pelos seus poderosos feitos, e a testemunhar esses feitos grandiosos às próximas gerações. No verso 4, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. O Salmo 136 traz uma lista dos feitos de Deus. E Israel poderia olhar para tudo aquilo que Deus fez ao longo de toda essa lista, ao longo de séculos, e dizer: podemos confiar, Deus é confiável, tudo quanto Deus falou, Ele cumpriu. Lembramos que esta carta é uma carta escrita para hebreus. E aos hebreus. Os hebreus sabiam que Deus tem poder para cumprir todas as suas promessas. Já havia feito isso ao longo da história. E é interessante que muitos profetas no Antigo Testamento, eles escreviam usando um modo verbal e descreviam as suas visões como se fossem fatos já realizados, eventos já acontecidos. Quer ver um exemplo? Abacuque, capítulo 2, verso 3. Vamos abrir? Vamos acompanhar essa leitura? Abacuque, capítulo 2, verso número 3. O profeta Abacuque falando com absoluta convicção de que as coisas que ele profetizava, que ainda não haviam acontecido, aconteceriam. Olha só o que diz em Abacuque 2:3. Porque a visão,
ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Certeza absoluta. Acreditar no que se vê não é fé. Na verdade, acreditar só porque vê é evidência de um coração dominado pela incredulidade. Não foi isso que Jesus falou com Tomé? Jesus chega a Tomé e diz: Tomé, põe o teu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Põe a tua mão na chaga. E a orientação é: não sejas incrédulo. O incrédulo vê. Está mesmo ali. Embora muitos permaneçam na sua incredulidade. Por isso Jesus diz: mesmo você vendo, eu não quero que você continue sendo assim. Eu não quero que você se torne um crédulo. Eu quero que você se torne um crente, um pistós, um fiel. Para o crente, a promessa de Deus, todas as promessas de Deus são fatos. A sua fé, a fé que nós temos, não é um salto no escuro, como queriam filósofos. A sua fé não é um salto no escuro, porque Deus está mandando saltar. Se Deus está mandando você saltar, você salta. Lembra daquela ilustração de alguém que está escalando uma montanha e escorrega e fica pendurado pela corda, e uma voz diz: corte a corda. E a pessoa não corta. Corte a corda. E no outro dia é encontrado congelado. Cortar a corda não seria fé. Sabe o que seria fé? Sabe o que é fé? É sentir a mão de Deus sustentando e dizendo: agora que você sente que estou te segurando, corte a corda. Não é só mandar, é sentir a mão de Deus sustentar. Isso é fé. É a certeza de que Deus está ali cuidando. De onde é que eu tiro essa ideia? A fé é uma entrega nas mãos do Senhor, onde o crente recebe todo o cuidado. João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O crente está nas mãos do Senhor. Quando entregamos as nossas vidas ao Senhor, de acordo com o salmo que nós lemos mais cedo, nossa vida está nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quando você entrega, diz: agora você está na minha mão. E da minha mão, ninguém tira você. Mesmo que o crente não veja, ele não duvida. Ele crê. Ele confia. E a pergunta que a gente precisa fazer para terminar é: e você? Você duvida? Ou você é crente? Você vive pela fé? Ou ainda espera provas para crer? Para aquele que crê em Deus, a prova necessária, a prova absoluta é a palavra de Deus, o Espírito agindo ao seu coração. Para aquele que não crê, nem todas as provas científicas do mundo vão fazer diferença nenhuma. Então creia, viva pela fé.